Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre crescimentos de Homer e crescimento schumpeteriano, né, do modelo schumpeteriano, a gente vai agora entrar na segunda parte da aula, em que a gente vai discutir essencialmente como que se dá o crescimento propriamente dito nesses modelos, e basicamente o que a gente vai ver aqui é uma continuação do que a gente vinha trabalhando. A gente vai pegar a última fórmula que a gente usou, né, que é aquela fórmula sobre propriamente o crescimento, como que se dá a taxa de crescimento do progresso técnico, né? Então, não só a variação do progresso técnico, mas a taxa de crescimento do progresso técnico, e tentar entender como que ela se articula com o próprio nível de progresso técnico. Porque as outras variáveis são exógenas, tudo bem? Só que o próprio progresso técnico, em alguma forma, ele gera o próprio nível tecnológico, de alguma forma, gera progresso técnico. E esse progresso técnico acumula mais, aumenta o nível tecnológico e, portanto, gera mais crescimento. Se, então, esse valor aqui de φ é diferente de 1, né, que seria 1 menos 1 ficaria 0 aqui, então não teria efeito nenhum, seria diferente de 1, a gente tem essas variáveis se interrelacionando. Bom, então a pergunta que a gente coloca é: como que se dá essa variação do progresso técnico ao longo do tempo? Como que evolui o progresso técnico ao longo do tempo? Para fazer isso, a gente vai usar aquela mesma coisa que a gente sempre usou. A gente vai aplicar o logaritmo e derivar em relação ao tempo. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer saber como que varia o GA, né? Como que varia esse cara aqui. Bom, então a gente tem que olhar para a variação dele em relação ao tempo. Fazendo isso, aplicando o logaritmo em relação, e depois derivando em relação ao tempo, essa função inteira, a gente vai ficar com derivada de ln de GA, né, sobre dt, então essa derivada dele em relação ao tempo vai ser igual a tudo isso aqui, essa tranqueira toda aqui. E a gente vai entender o que é cada um desses fatores. Só para ilustrar aqui eu já separei o L do SR, né, os dois estariam aqui no LA, né, os dois estão multiplicando por lambda, os dois estão sendo elevados a lambda, né? Então eles passam a multiplicar na medida em que eu tirei o logaritmo, e quando eu derivo em relação ao tempo, obviamente, como o lambda ele não varia em relação ao tempo, eu não preciso colocar ele em relação ao tempo, né? Então a gente chega nessa equação e dela a gente vai para essa. O que essa equação está me dizendo? Que a taxa de crescimento da taxa de crescimento, então é muito cuidado aqui, é a taxa de crescimento da taxa de crescimento de A, ou seja, a taxa de crescimento do progresso técnico, vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, que é basicamente o efeito do acúmulo de trabalhadores, o grau de retornos do número de trabalhadores, vezes o próprio número de trabalhadores, o crescimento do número de trabalhadores e a taxa de crescimento da população empregada em recursos, ou melhor, a taxa de crescimento da taxa da população empregada em investimento em pesquisa, né? Mais esse efeito aqui, que é a taxa de crescimento de A, que seria esse aqui, né? O A tira o logaritmo, deriva, e aplica o logaritmo, deriva em relação ao tempo, multiplicada por quanto ele aumenta. Isso aqui tem pouco significado se a gente for analisar ponto a ponto. O que a gente pode concluir disso? Primeiro, dificilmente um país vai ter uma taxa de crescimento, e é esse que é o ponto que a gente vai colocar aqui, né? Dificilmente um país vai ter uma taxa de crescimento crescente, uma razão crescente ad infinito do número de pessoas empregadas em P&D. Vamos dizer, por exemplo, que eu estou com 2% da população empregada em P&D. Como é que cresce isso ao longo do tempo? Bom, se isso cresce 100%, eu dobro a cada ano, no ano seguinte eu vou ter 4%. No outro ano eu tenho 8%. No outro ano eu tenho 16%. 64%, e aí já está mais do que 100%. Então não faz sentido pensar que esse cara aqui cresça ao longo do tempo. Ele pode ter variações de política, devido à política, mas é de se imaginar que, se a gente for analisar um período um pouco mais longo, esse cara aqui, ele não deve crescer, ele deve ser estável. Então, a gente vai assumir que isso é uma proporção, né? Como isso é uma proporção, a gente vai assumir que ele é estável ao longo do tempo. Ele não é afetado por outras variáveis. O que é afetado? O que não é estável, né? Bom, o crescimento populacional pode ser de 2%, não tem nenhum problema.
2% em cima de 2% em cima de 2%, mais ou menos é o que acontece, 1%, vai. É mais ou menos o que acontece nas economias hoje em dia. E o crescimento tecnológico, o progresso tecnológico, pode ser que ele seja positivo. Dificilmente esse cara aqui vai ser positivo durante um longo período de tempo. Se ele for positivo, cresceu 5% esse ano. Ano que vem, dificilmente ele vai crescer mais 5%. Ele deve crescer 2%, 1%, vai voltar para zero. Então você tem, são relações diferentes. Aqui, eu estou falando do crescimento populacional, aqui eu estou falando do crescimento de uma taxa, né? Então é difícil a gente pensar que ela vai crescer. Só, mas tudo bem, esse cara também é difícil imaginar que ele vai crescer. Mas é exatamente isso que a gente está analisando agora. A gente vai ver que, de fato, esse cara aqui, por conta desses efeitos aqui, ele não vai crescer ad infinito. Então, se eu considero que isso aqui é zero e eu passo esse cara multiplicando para lá, o que eu tenho? Que a variação do crescimento de A, então a variação, como aumenta a taxa de crescimento. Se eu estou crescendo a 5%, eu posso crescer a 6%, a 7%. Como que aumenta em pontos percentuais? Então, isso vai depender, sei lá, 5% já é exagero, mas eu estou crescendo a 2%, 3% no meu progresso tecnológico. O que acontece se eu aumentar, por exemplo, o número de pessoas empregadas em pesquisa e desenvolvimento? Tiver um crescimento populacional e tiver mais gente, portanto, não por conta do aumento da taxa, né, mas por conta do crescimento da população. Bom, se eu passei multiplicando aqui, isso vai ter um efeito multiplicativo. Esse outro efeito aqui, ele que a gente vai discutir mais, ele é um efeito quadrático. O que a gente pode concluir dessa formulinha aqui que a gente chegou, derivando a partir dessa equação aqui, tentando analisar a evolução de GA. Então, para tentar analisar isso, a gente derivou, fez todas essas transformações e chegou nessa fórmula. Ela está me falando que a variação de A depende positivamente desse cara e depende desse cara, que eu não sei se é positivo ou negativamente. Vai depender desse efeito. Se esse cara aqui for negativo, possivelmente você vai ter um efeito negativo. Se ele for positivo, possivelmente você vai ter um efeito positivo. Bom, o que a gente tem então a partir disso? A gente tem que, se a gente analisar essa equação, ela é uma equação quadrática, e a não ser que esse coefeito aí do ombro do gigante seja maior do que 1, maior ou igual a 1, a gente vai ter uma função quadrática com essa forma aqui, que ela no começo ela cresce e depois ela decresce. Vamos analisar primeiro esse ponto aqui. Por que ela começa no zero? Bom, porque isso aqui está relacionando o crescimento de A com a variação do crescimento de A. É um pouco difícil isso. Então, é o crescimento do progresso tecnológico, desculpa, é o progresso tecnológico, né? O crescimento do nível tecnológico, a taxa de crescimento do nível tecnológico, em relação à evolução de como aumenta ou diminui esse progresso tecnológico. Quando você tem zero de progresso tecnológico, você não gera nenhuma variação no progresso tecnológico. É isso que a minha função está falando. Isso aqui vai ficar zero, que vai multiplicar por um zero, né? E isso aqui também vai ficar zero. Então não tem nenhum efeito. Qual que é o efeito sobre... isso aqui simplesmente seria isolar o GA, né? Vai ficar o GA igual a zero, é uma das raízes dessa função. Então, o aumento do progresso tecnológico, a variação do progresso tecnológico vai ser zero se o progresso tecnológico for zero. Ela está me falando isso. Bom, na medida em que eu vou aumentando, ele vai crescendo a taxas decrescentes até o máximo dele aqui, que vai ser dado por um ponto, sei lá, não dá para saber exatamente, vai depender desses parâmetros, né? Mas um ponto que estaria por aqui. Bom, o que está me dizendo essa função? Está me dizendo que se eu estou, e aí por isso que eu chamo a atenção para esse ponto, se eu estou do lado esquerdo, eu estou desse zero até essa outra raiz, se eu estou nesse período aqui, se eu estou entre as raízes dessa função, eu sei que o aumento do A vai ser positivo. Por quê? Porque eu sei que ele está maior do que zero aqui, né? Eu sei que essa equação está me dando que o aumento do A é maior que zero. Então, se eu estou nessa raiz, eu não sei quanto que é isso ainda. Mas se eu estou entre zero e esse nível de GA, que a gente vai chamar de GA estrela, né? Obviamente, eu estou numa situação, eu estou num ponto aqui, em que o nível tecnológico está aumentando, certo? Ficou claro isso aqui?
Depois, se vocês tiverem dúvida, isso aqui tem que chamar muita atenção, tomar muito cuidado, porque o que eu estou falando? Que a variação está crescendo. A variação é positiva, e, portanto, o GA está crescendo. Se esse cara aqui é positivo, eu estou me deslocando para a direita. Exceto quando ele está no zero, porque no zero ele vai continuar no zero, que seria um equilíbrio de Sella, né? Em qualquer outro ponto aqui, eu tendo para este ponto aqui. Por quê? Porque se eu estou no valor positivo aqui, eu tendo para a direita nesse gráfico. Não precisa ser além desse ponto de máximo. Qualquer ponto que eu estou que não seja o zero, eu vou tender para a direita. Eu vou tender para a direita, eu vou tender para a direita. Por quê? Porque esse valor é positivo, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, então se o A está aumentando, se o GA está aumentando, desculpa, quer dizer que o GA está aumentando. É só isso que eu estou falando. Se o GA é positivo, o GA ponto é positivo, o GA está aumentando. Bom, resultado disso é que a economia tende para esse GA estrela. O que é esse GA estrela? Ele é o progresso tecnológico não no estado estacionário, ele é também no estado estacionário, né? Todas as análises aqui estão sendo feitas no estado estacionário, mas ele é o meu nível de para onde tende o progresso tecnológico das economias, dado que esse efeito é menor que 1. Lembra que a gente falava que a gente discutia se ele era maior que 0 ou menor que 0, né? Então, se ele era maior que 0, tem um efeito crescente, a taxas crescentes sobre o GA. Se ele é menor que 0, o progresso tecnológico vai ser decrescente, na medida em que você vai acumulando tecnologia. Agora, ser maior ou igual a 1 significa que é explosivo. O que significaria em termos dessa curva é que ao invés de ser assim, se ele fosse igual a 1, seria uma reta. Se ele fosse maior que 1, seria uma curva crescente aqui. E a gente nunca chegaria num ponto de estabilidade. Bom, então é isso que a gente conclui a partir dessa análise quadrática. A gente conclui que as economias tendem a chegar nesse GA estrela. Mas a questão é, o que significa exatamente esse GA estrela? Qual é esse ponto? Bom, ele é o ponto em que eu paro de variar o meu GA. O GA ponto, né, que é a variação de GA, vai para zero, certo? Ou é aqui ou é aqui. Nesses dois pontos isso funciona. Aqui é um ponto em que isso funciona, mas a gente tem zero de crescimento. Aqui é um ponto que ele funciona, mas a gente quer saber quanto que é o crescimento aqui, quanto que é a taxa de crescimento nesse ponto. Quanto que é a taxa de crescimento da economia quando ela está no que a gente chama de crescimento estacionário, vamos dizer assim, que seria mais do que seria um caso particular do estado estacionário. Então, você tem o estado estacionário, que é o GA igual ao GY, mas você tem uma situação que é para onde tendem as economias, que seria o crescimento estacionário. Bom, nesse caso, o GA é igual a zero. O GA ponto é igual a zero. Então, eu vou pegar essa função e vou falar, ela é igual a zero. Uma das respostas, basicamente eu estou chegando nas raízes, né? Eu estou tentando chegar nas raízes dessa equação. Uma das respostas é GA igual a zero. Isso já me dá uma das respostas, que é essa aqui. Mas a que me interessa é essa, né? Que é o ponto de estabilidade da função, dessa discussão toda. Qual que é o ponto de estabilidade? É quando o GA é diferente de zero e eu tenho que achar uma verdade para essa função. Se eu se eu coloco esse GA em evidência, vai ficar, e corto ele, né, passo para lá, seria maior do que zero, eu garanto que ele é maior que zero, eu posso dividir zero por qualquer coisa maior que zero, eu tenho um valor que vai ser o lambda n mais φ menos 1 vezes GA, estrela, né? Φ menos 1 vezes GA estrela, vai me dar, isso tudo vai ser igual a zero. Fazendo uma realocação das variáveis, aqui eu chego nesse resultado. O que esse resultado me diz? Que o crescimento de A tende, o crescimento do progresso técnico das economias tende para essa situação. O que essa situação me dá? Se eu tenho um fator positivo aqui, quer dizer, eu sempre geralmente tenho um fator positivo, dificilmente o trabalho vai contribuir negativamente, né? Se eu tenho um fator maior do que 1 aqui, o GA vai ser muito grande. Se eu tenho um fator menor que 1, esse GA vai ser bem pequeno. Bem pequeno não, vai ser tão maior quanto maior proporcionalmente a esse cara aqui. Isso aqui é o crescimento populacional. N é o crescimento populacional. Então, se o crescimento é populacional é 1%, vamos dizer, e esse fator aqui é 1, então você tem retornos constantes de escala do trabalho
na, do trabalho na geração de tecnologia, só para lembrar aquelas funções que a gente trabalhou antes, por isso que a aula passada era tão importante, né? A aula de agora há pouco. O que a gente tem, então? Que o crescimento de A vai ser igual a 1 sobre 1 menos φ vezes N. Bom, se esse cara aqui for igual a zero, que é um caso particular, o Homer trabalha com esse caso particular, que é esse cara é igual a 1. O efeito duplicidade compensa o efeito cooperação. Então, você teria aí um caso particular que isso aqui é igual a 1. Esse cara aqui é igual a zero. Significa que o efeito ombro dos gigantes, vamos dizer assim, é compensado pelo efeito lock-in, aquela dificuldade de você gerar novas tecnologias. Então, o crescimento de A vai ser igual ao crescimento tecnológico. Desculpa, o crescimento da população. O crescimento de A, que é o crescimento tecnológico, vai ser igual ao crescimento da população. Por que isso é tão interessante? Porque agora a gente chega naquela ideia que a gente tinha discutido antes, que é qual a relação entre crescimento tecnológico e crescimento da população. Se, dado esses parâmetros, né, é praticamente proporcional. Quanto maior for o crescimento populacional, maior vai ser o crescimento de A, porque é multiplicado por esse cara aqui, que a gente sabe que ele é menor que 1. Imagina-se que ele é menor que 1, né, então não vai ser explosivo. Pode ser 0, pode ser menos, sei lá, menos 3, menos 4. A gente pensaria em menos, se fosse menos 3, vamos dizer, ficaria 1 menos 3, daria 1 mais 3, 1 sobre 4. Então a gente teria aí um efeito, isso aqui pode ser menos infinito, né, que seria no limite, o efeito é praticamente nulo do crescimento populacional. Mas qual que é a ideia disso? Por que isso está acontecendo? Isso que é o mais importante da gente saber. Isso está acontecendo exatamente porque o crescimento populacional gera ideias que podem ser usadas livremente por todo mundo. Essas ideias que podem ser usadas livremente por todo mundo permitem um crescimento da tecnologia cada vez maior. Então, quanto mais gente tiver na economia, repara que olha, o resultado desse modelo é exatamente o oposto do modelo do solo. Encontrava que quanto mais gente, pior, né? Porque você ia ter que investir para suprir mais capital, dar mais capital para a população que estava chegando agora, né? Entrava negativamente o N. Aqui o N entra positivamente. Ele afeta positivamente o A. E ele afeta positivamente de que maneira? Ele gera novas tecnologias. Você tem mais gente na área de pesquisa. Lógico, você tem um crescimento populacional, dado que está constante o seu SR, né? Ou no máximo você pode aumentar o SR um pouco, mas ele vai ter um efeito que vai se dispersar ao longo do tempo, a gente vai ver isso. Quanto mais gente possível para trabalhar em tecnologia e, portanto, mais gente inventando novas coisas. Mais gente inventando novas coisas, você não divide essas invenções entre as pessoas. As pessoas não precisam, eu vou usar uma invenção, eu vou usar outra. Não, a gente pode usar todas. É livre, né? Assim, tem um grau de exclusibilidade, mas pelo menos não é um bem rival, né? Como é o capital, como qualquer outro bem privado que a gente conheça aí na economia. Então, quanto mais gente, mais tecnologia sendo gerada, então, e mais desenvolvimento. Então, é proporcional. Acaba com a relação que tende a um valor proporcional. Mas isso aqui, pessoal, esse que é o ponto-chave aqui, né? Isso aqui, a gente vai discutir agora, ele é uma tendência de longo prazo. O que a gente tem desse modelo, usando essas duas equações, voltando aqui um pouquinho, usando tanto essa equação aqui, né, do GA, que seria o crescimento de A é função de... Isso, aparecendo esse negócio aqui. Pronto. Crescimento de A é função do número de trabalhadores empregados e, portanto, do SR, né? Mas ele também inversamente é função do A. Então, isso aqui seria, vamos dizer, uma equação para o estado estacionário, mas num prazo mais curto. Seria esse cara aqui, a gente avaliaria esse cara aqui. No longo prazo, tende para esse ponto. O que a gente pode concluir dessa situação, considerando essas duas coisas? A gente pode concluir, e aí só lembrando, né, colocando aqui o nível tecnológico em logaritmo, quer dizer que eu vou analisar, para não deixar ele explosivo, né, para ele ficar crescendo assim, eu analiso em logaritmo, eu estou olhando para a variação dele, como ele varia em relação ao tempo, né? Então, a taxa de crescimento aqui seria a inclinação dessa curva. Eu posso simplesmente olhar para a inclinação dessa curva em relação ao tempo, né, a derivada dela em relação ao tempo, isso me dá a taxa de crescimento. Eu estou com uma taxa de crescimento constante. O que acontece quando eu dou um choque, que eu aumento o número de pessoas trabalhando em P&D?
Eu vou lá e aumento de 5 para 6% o número de pessoas. Bom, o que acontece com a minha tecnologia? Ela vai crescer de forma mais rápida. Eu vou aumentar a velocidade, que a derivada dessa curva vai aumentar. Vou aumentar o nível tecnológico também, né? Mas eu vou aumentar a velocidade que ela está crescendo. Estava crescendo aqui, eu vou acelerar o progresso tecnológico. Aumentando o número de pessoas, eu acelero o progresso tecnológico. No entanto, isso vai se dispersando ao longo do tempo. Então, no longo prazo, eu volto para a mesma inclinação de antes, a mesma taxa de crescimento. Isso aqui, pelo menos deveria ser, né? Acho que é. Ele está na mesma inclinação que isso aqui. Isso significa não que eu vou voltar, eu vou passar a ter zero de crescimento tecnológico. Eu vou voltar a ter um crescimento, desculpa, não que eu vou ter zero de crescimento tecnológico. Eu vou voltar à minha taxa de crescimento tecnológico antiga, que é aquela taxa dada por, voltar um pouquinho aqui, dada por GA estrela. Isso aqui é a taxa dada por GA estrela. A inclinação dessa curva é o GA estrela. Quando eu aumento o SR, no curto prazo, eu aumento a geração de tecnologia. No longo prazo, eu volto para aquela situação. Por quê? Porque vai dispersando. Você vai tendo, como você tem esse efeito menor do que 1, né? Olhar para cá, esse efeito aqui, ele é menor do que 1. Então você tem o efeito, o progresso tecnológico ele contribui positivamente, mas ele contribui a taxas decrescentes para o crescimento. É isso que eu estou falando, ele contribui positivamente para o crescimento. A não ser que isso aqui seja menor que zero, aí ele contribui negativamente a taxas decrescentes. Mas mesmo que ele seja maior que zero, ele contribui, e se ele estiver entre 0 e 1, ele contribui positivamente a taxas decrescentes. Se ele estiver acima de 1, ele contribui positivamente a taxas crescentes, né? Então seria uma doideira aí que explodiria. A gente poderia imaginar, a gente geralmente imagina que esse cara ele contribui positivamente a taxas decrescentes ou negativamente. Isso é o de menos. Mas aí o que acontece? Ele vai perdendo efeito. Ele vai perdendo efeito, vai perdendo efeito, esse aumento de tecnologia vai perdendo efeito, até que ele volta para a mesma taxa de crescimento de antes, mas com um nível tecnológico bastante superior do que seria. Se eu continuasse aqui com essa linha, eu terminaria aqui, e não aqui. Eu terminaria nesse ponto aqui, onde está vermelhinha. Significa o quê? Que por conta do aumento do número de pessoas pesquisando, num primeiro momento, no curto prazo, no médio prazo, vamos dizer assim, eu gerei mais tecnologia, mas no longo prazo eu gerei pouca tecnologia. Eu gerei mais tecnologia, mas eu voltei a ter a mesma taxa de crescimento. O ponto é, tudo bem, a gente chegou nesses resultados, mas o que significa esse longo prazo? O que significa esse curto prazo? Já que no longo prazo o aumento de SR não afeta, o aumento da parcela de população não afeta a taxa de crescimento, a gente tem que discutir o que é esse longo prazo, o que é esse curto prazo. Basicamente, o que se constata e o que a maior parte dos estudos percebe é que esse longo prazo que eles estão falando aí é coisa de séculos. Talvez a gente nem veja esse longo prazo. Coisa de décadas ou séculos. Então é um longuíssimo prazo. Então a diferença acaba ocorrendo sim. Você tem um efeito muito positivo do fato de aumentar a SR. No curto prazo, com certeza. No médio prazo, vai tendo efeito. No longo prazo, esse efeito se dissipa, você teve um progresso tecnológico superior, provavelmente você vai estar numa renda superior, e é o que a gente vai analisar agora, mas esse longo prazo ele demora tanto para chegar que é muito difícil a gente olhar para ele e falar, não, tudo bem, as economias tendem para essa situação, então isso que importa, não adianta nada você aumentar o SR. Que na verdade adianta bastante, você vai ficar aí durante décadas crescendo uma taxa superior. Depois você vai voltar para a mesma taxa de crescimento de antes. Bom, a gente está analisando só a tecnologia e eu te pergunto então, por que a gente não analisa o PIB per capita? Bom, a gente pode analisar, só que vai criar uma complicaçãozinha a mais. Se a gente olhar para o PIB per capita, a gente tem que pensar que, por um lado, a tecnologia, o número de trabalhadores empregados em tecnologia produz tecnologia, o que faz com que o crescimento seja mais rápido, né? No curto e no médio prazo, pelo menos. Mas, por outro lado, você vai ter menos gente trabalhando na produção de bens finais, o que vai significar que seu PIB per capita pode ser menor. No limite, se eu colocar todo mundo para trabalhar em desenvolvimento tecnológico, eu vou ter uma baita evolução tecnológica gigante, só que eu não vou ter ninguém produzindo. E aí não vai ter ninguém produzindo comida, não vai ter ninguém produzindo
bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis. Não vai ter ninguém produzindo nada. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que achar o que maximiza a minha produção, a minha renda per capita no longo prazo. Bom, se a gente olhar para o PIB per capita, só lembrando do modelo do Solon, a gente teria essa equaçãozinha sem essa parte do 1 menos SR. Por quê? Porque isso aqui seria, se todo mundo está trabalhando no investimento, todo mundo está trabalhando no setor de bens finais, aí você teria tecnologia como dada. Agora a gente tem que multiplicar por isso, porque vai ter gente trabalhando numa tecnologia, na produção de tecnologia, e vai ter gente trabalhando nos bens finais. O PIB per capita vai ser dado pela parcela de pessoas trabalhando, vai ser o PIB per capita total, né? Que seria multiplicado por essa parcela de pessoas trabalhando no setor de bens finais. Porque só produz bem final quem trabalha no setor de bens final. Quem trabalha no setor de tecnologia está produzindo o quê? Produzindo nada. Não está produzindo nenhum bem propriamente dito. Está produzindo tecnologia. Tudo bem, isso vai ser extremamente importante para aumentar o A. E é isso que a gente vai olhar. O aumento do A depende exatamente do número de pessoas produzindo tecnologia. Depende do SR, parcela de pessoas produzindo tecnologia. Então, ele entra negativamente aqui, mas ele entra positivamente no A. Se a gente passar para lá, dividindo, multiplicando, não sei o que, a gente chega nesse resultado. Ele entra positivamente, ele afeta positivamente o A. Isso aqui é só uma redistribuição desses caras aqui, eu passei tudo dividindo, né? E eu levei tudo a 1 menos alfa para ficar com A desse lado. Então, o nível tecnológico vai depender exatamente, lógico, do crescimento populacional e, portanto, do L, né? Mas também do SR. Ele vai depender do número de pessoas que estão ali trabalhando no desenvolvimento de ideias. Positivamente, porque o A vai crescer e vai afetar positivamente o Y, e negativamente, porque porque o número de pessoas que vão estar trabalhando no setor de produção de bens finais vai cair. Para facilitar, se a gente assumir que aquele φ é igual a zero, ou seja, não tem o efeito no número de gigantes e nem o efeito lock-in, né, que seria aqueles dois efeitos comparados. Vamos manter o lambda ainda, mas assim, só para facilitar, para tirar essa tranqueira toda. Isso aqui é 1 menos 0, vai ficar tudo elevado a 1. E a gente tem que o nível de renda vai depender de uma forma quadrática também, ou dependendo, não necessariamente quadrática, né? Quadrática se esse cara for igual a 1, mas vai depender de uma forma não linear do número de pessoas empregadas na pesquisa. Então, o que a gente tem? Um efeito positivo, que é quanto maior o número de pessoas empregadas, proporção de pessoas empregadas em pesquisa, maior vai ser o PIB per capita, porque vai ter geração de tecnologia, mas vai ter um efeito negativo, certo? Por que vai ter um efeito negativo? Porque quanto maior for o número de pessoas empregadas em pesquisa, menor é o número de pessoas empregadas na produção de bens finais. E, portanto, menor vai ser o Y estrela. E esse sim no estado estacionário corrente, não é... Isso aqui a gente estaria olhando aqui para um longo prazo, mas um longo prazo nem tão longo quanto aquele longo prazo que a gente estava falando de décadas e séculos. Talvez esse seja décadas e o outro seja séculos. É uma questão de temporalidade. Esse aqui é o Y estrela do modelo do Solon, que a gente poderia falar aí que os países desenvolvidos tendem para esse valor, né? E aí os países desenvolvidos estão nesse valor, os países subdesenvolvidos tendem para esse valor, ou não, né, dependendo do nível tecnológico. Só que agora a gente sabe que o nível tecnológico dos países determina também a renda per capita deles. E é isso que interessa para a gente. Determina positivamente e determina negativamente. Por isso que não existe uma solução perfeita. Vai depender exatamente desses parâmetros. Não é nem... É aquela coisa clássica, né? A resposta do economista. Mais gente pesquisando aumenta a renda da população? Aí o economista responde, depende. Aí o cara fala, porra, o jornalista chega e fala, não, tudo para você depende. Depende do quê? Depende, você vai ter menos gente trabalhando para a produção de bens finais, o que é ruim, mas você vai ter mais gente trabalhando na produção de tecnologia, o que é bom. É isso que esse modelinho está falando. É um modelinho realista nesse sentido, né? Bom, então é isso. Acho que nesse sentido ficou muito claro. Eu só vou concluir essa aula com uma coisa que eu tinha falado que eu tinha apresentado, que é a tecnologia no modelo schumpeteriano. A gente falou basicamente sobre o modelo de Homer até agora, o modelo do Homer, que seria o modelo de 1990, mas em paralelo,
o Aghion-Howitt e o Grossman, eles, em 91, o Aghion-Howitt em 92, que é esse que a gente vai usar aqui como referência, e o Grossman em 91, desenvolveram o que a gente chama de modelo schumpeteriano. A grande diferença entre o modelo do schumpeteriano, né, que seria esse, e o modelo do Homer, como eu disse lá no comecinho da aula passada, é que basicamente o modelo schumpeteriano considera que a inovação se dá em ondas, ela não se dá imediatamente com um investimento imediato em tecnologia. Você investe, 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 e aí você pode ou não descobrir uma novidade. Então a gente coloca ela, a gente formula esse modelo de uma forma muito parecida, a equação é muito parecida, exceto pelo fato de que você tem uma probabilidade da empresa inovar, e não, ou probabilidade do conjunto de empresas inovarem, probabilidade da economia inovar, né? E não um valor certo. Antes a gente tinha que o A variava de acordo com o número de trabalhadores empregados em pesquisa e o nível tecnológico. Aqui a gente fala, não, quanto mais trabalhadores empregados em pesquisa, por exemplo, aqui, né, maior a probabilidade de você inovar. E não que você vai inovar com certeza. Então, a gente tem que então entender qual é a probabilidade de uma inovação acontecer e qual é o efeito dela sobre a economia. O efeito vai ser medido por esse gama aqui, e que basicamente o que a gente vai ter? Uma coisa muito parecida com antes. Com a diferença que agora a gente não vai falar o crescimento de A, ele tende, né? A expectativa é que ele seja a esperança de A ponto sobre A. Então, a esperança no sentido matemático mesmo, né? É a probabilidade vezes o efeito dela. Então, o efeito de uma inovação é dado por gama, mas ela pode ocorrer ou não. Então, você multiplica pela probabilidade dela ocorrer. E isso me dá a esperança de A, certo? Se ela ocorrer, você vai ter 100%, você vai ter o efeito gama. Se ela não ocorrer, você vai ter o efeito zero, porque a probabilidade vai ser, o efeito vai ser zero, a inovação vai ser zero, né? Então a gente pode simplesmente olhar para esse modelo como o modelo do Homer, com uma pequena diferença. E é isso que talvez seja o mais importante desse modelo. Bom, antes a gente falava que o ln de A, né, ou seja, a variação de A, né, o A variava de forma linear aqui, crescendo de forma linear. Agora não. Agora a gente vê que as inovações vêm em ondas exatamente nesse sentido. Você tem um tempão que você fica sem inovar, de repente uma inovação dá certo. Aí você fica um tempão sem inovar, aqui tá do mesmo tamanho, mas nada não precisaria ser assim. E de repente uma inovação dá certo. Você fica sem inovar um tempão e de repente uma inovação dá certo. Seria como o 1G do celular, sei lá que existia 1G, aí você inova e desenvolve o 2G. Aí fica um tempão usando 2G. Aí você inova e desenvolve 3G. Fica um tempão com 3G. Até tem algumas variaçõezinhas aqui, né? Que o Homer explicaria, mas aí você tem uma nova onda de inovação. Então tem o 4G, 5G e assim vai. Em termos do GA, o resultado é praticamente o mesmo. Você vai ter uma variação linear aqui. Se esse lambda não, se esse gama psi forem igual ao seu θ, se por acaso são parâmetros, né? A gente pode considerar que eles seriam equivaleriam à mesma coisa, né? Se esses dois caras são iguais, você tem o crescimento de A sendo dado pela esperança disso aqui. A esperança é basicamente a média disso aqui. A média dessa probabilidade pelo efeito da inovação. A distância aqui vai ser o inverso da probabilidade de inovação. Quanto maior for a probabilidade de inovação, então quanto mais gente trabalhando na pesquisa, vai ser menor esse carinha aqui. Vai ser menor essa linha. Essa linha vai diminuir. Por quê? Porque você está diminuindo o tempo que demora entre uma inovação e outra. Ou pelo menos a probabilidade do tempo que demora entre uma inovação e outra, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre a probabilidade da inovação. Isso aqui é só para ilustrar, para vocês verem que esse modelo, eles são muito parecidos. E aí eu posso fazer, inclusive, um choque no aumento da população que está trabalhando. Provavelmente, isso vai ter um efeito que é diminuir esse tempo que demora entre uma inovação e outra, ou a esperança do tempo que demora entre uma inovação e outra, né? Isso aqui, na verdade,
É 1 sobre a probabilidade, por quê? Porque ele pode ser curto, pode ser longo, vai ocorrer dependendo do número de pessoas que estão sendo empregadas e também do nível tecnológico. A resolução dos modelos é exatamente a mesma. Então, o que a gente viu nessa aula, né? Nossa, eu esqueci de mudar aqui, né? Resumo, acho que no outro slide também. Que a gente... Eu usei o mesmo slide, obviamente, né? Eu não ia criar os novos. Que a gente tem sobre essa aula? A gente tem que, basicamente, se a gente considera que o φ é menor que 1, o que é extremamente razoável, porque senão você teria uma coisa explosiva, e seria quanto maior for o desenvolvimento tecnológico, maior vai ser a velocidade que o desenvolvimento tecnológico vai ocorrer. Na verdade, maior que vai ser a aceleração desse desenvolvimento tecnológico, então a taxa de crescimento vai crescer. Então, se você não tem esse caso extremo, porque aí daria 1 menos 1 aqui, ficaria dividido por 0, isso aqui seria explosivo, você tem uma taxa para a qual as economias tendem, taxa de crescimento, para a qual as economias tendem no longo prazo, que ela depende do crescimento populacional. Isso seria a taxa de crescimento aí de longo prazo das economias, no longuíssimo prazo. Mas, se a gente for considerar o prazo que isso demora para acontecer, bom, isso pode levar muitos anos, muitos séculos, muitas décadas. É uma tendência de longuíssimo prazo aí das economias. É uma análise assim de para onde tende, as análises são feitas historicamente. Os dados que pegam para tentar entender isso são dados, por exemplo, daquela primeira base de dados que a gente falou lá, do 1000 antes de Cristo, desculpa, 1000 antes de Cristo, não, né? De 1000 depois de Cristo até hoje. Então, assim, é muito tempo, né? São séculos mesmo para isso acontecer. E aí se analisa se realmente isso está acontecendo ou se não. E os resultados são bastante inconclusivos, na verdade, até porque faltam dados, né? Bom, por outro lado, a gente analisou o que esse SR afeta o crescimento. A gente viu que ele realmente afeta a taxa de crescimento de A, mas não a taxa de crescimento de A estrela. Então ele afeta o crescimento do A no curto prazo, no médio prazo, vamos dizer assim, afeta nas próximas décadas, mas não mexe na tendência de longuíssimo prazo dessas economias. Então, realmente, você tem um efeito positivo do SR sobre o A, pelo menos num prazo razoável de análise, né? Bom, o SR, porém, ele significa, de um lado, que você está colocando pessoas na pesquisa e tirando, por outro lado, que você está tirando pessoas da produção de bens finais. Então, ele pode afetar positivo ou negativamente a renda per capita. E isso vai depender do seu valor, vai depender do valor do lambda, vai depender de outras questões aí que são relevantes para explicar essa diferença. E, por fim, a gente viu que o modelo schumpeteriano, ele faz exatamente o que faz o modelo do Homer, só que ele permite que a gente avalie que colocar pessoas para pesquisar não necessariamente gera uma inovação, mas aumenta a probabilidade de uma inovação disruptiva, uma inovação que muda completamente a estrutura de produção. Então, assim, basicamente, o que a gente está discutindo aqui no modelo schumpeteriano e no modelo do Homer é a mesma coisa. Os resultados são muito semelhantes, mas um está olhando para inovações incrementais e o outro está olhando para inovações radicais. E por isso que eles se referem ao Schumpeter, que é um dos principais autores na discussão sobre essas grandes ondas de inovação. Você tem outros autores, mas o Schumpeter foi um dos principais ali no começo do século XX, que olhou para isso, e esses caras no final do século XX recuperam o Schumpeter e falam, nossa, o que esse cara estava falando era bastante interessante, tanto na questão do entendimento dos fatores que levam as empresas a inovar, que é o fato delas quererem gerar monopólio, e isso o Schumpeter já falava no começo do século XX, quanto para a questão de como é que se dão as inovações. Elas se dão de forma disruptiva ou de forma incremental? O Schumpeter falava das duas, e isso que acho que é interessante nessa discussão. É isso, pessoal. Essa aula ficou um pouco longa, essas aulas ficaram um pouco longas, mas eu acho que é importante, é provavelmente o modelo mais difícil, ou a aula mais difícil que a gente tem muitos conceitos complicados, por isso que eu acho que a discussão tem que ser... vai ser muito importante participar da discussão, tirar as dúvidas, todas as dúvidas que existirem, porque principalmente nesse modelo aqui, qualquer dúvida é muito relevante, porque
assim, se você não entendeu o comecinho, você não vai entender mais nada no final. Eles são meio que... Você tem uma continuidade. Beleza? Então até daqui a pouquinho.